Olá, você acredita que antigamente as pessoas achavam que a vida surgia da matéria bruta? Vida, origem, não. A vida não tem sua origem na própria vida. Então o pessoal considerava isso como sendo que uma geração espontânea. A matéria teria o que? Um princípio ativo. Então, o pão poderia gerar ratos por causa desse princípio ativo. Então, se você juntasse trigo, camisas sujas, isso geraria vida. Não é que ia atrair vida. Havia o princípio vital. Tem ideia do que é isso? Não, eu também não, tá? O princípio vital é a força geradora de vida. O pessoal achava que os lagos geravam sapos e peixes e assim vai. Aliás, o princípio vital também era chamado de princípio ativo. O que é que aconteceu na história para as pessoas mudarem de ideia? Bem, o Redi, ele fez o seguinte, ele pegou pedaços de carne e deixou expostos dentro de um pote. O que aconteceu? Nasceram moscas. Você consegue ver aqui uns pontinhos branquinhos? Então, são larvas. Como surgiram as larvas aqui? Uai, a matéria bruta tem o princípio ativo. É uma força geradora de vida. Todo mundo sabia disso naquela época. Mas, quando o Redi fechou o vidro, o que aconteceu? Um pedaço de carne que não tinha larvas e não tinha moscas, nunca mais teve larvas ou moscas. Ou seja, o Redi disse, olha, essa história de geração espontânea é bobagem. Vida gera vida. Aí surgiu Needham. Needham pegou um caldo cheio de nutrientes. Tá? Por exemplo, o que seria um caldo nutritivo? Um caldo de carne, é rico em proteínas e gorduras. E ferveu brandamente por alguns minutos. O que é que aconteceu? Depois de algumas horas, o frasco novamente tinha o quê? Bactérias. Ué, se tinha bactérias, de onde elas surgiram? Do próprio caldo. Por quê? Porque o caldo tinha o quê? O princípio ativo. Voltou a ideia da geração espontânea. Bem, nem todo mundo concordou, mas passaram-se muitos anos até que o Spallanzani tomasse uma iniciativa. Ele pegou um caldo nutritivo e ferveu por 1 hora. Tá? E aí, o que aconteceu? Ele fechou, depois de tudo, ele fechou o pote. E, muitos dias depois, não havia vida nenhuma. O que é que ele disse? Vejam, geração espontânea não existe. Eu fervi por 1 hora, então eu matei toda a vida que tinha aqui. E vida gera vida. O que é que o Needham falou depois? Bobagem. Você, com o calor, destruiu o princípio ativo. Ai, ai, ai. Esse pessoal não muda de ideia. Que bobagem. Não tem problema. A ciência é assim. Você tem que comprovar. Você tem que provar o que você acha e você tem que provar que as pessoas estão erradas. Aí surge um outro personagem, Louis Pasteur. O que é que esse cientista fantástico aqui, o Louis Pasteur, tem a ver com barris de vinho? Os produtores de vinho tinham um problema. As bactérias atacavam o vinho. E essas bactérias estragavam o vinho. Isso dava um prejuízo muito, muito alto. Então lançaram um prêmio. Quem conseguisse acabar com esse problema ganharia muito dinheiro. O que ele fez? Ele ferveu um caldo nutritivo nesse balão e com esse pescoço de cisne, tá? Que é um tubo de vidro. Ferveu, 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 ferveu. Depois, o que é que aconteceu? Ele esfriou, porque ele desligou o fogo. Não tem problema, o que tem aqui? Água. Para que serve esta água? Essa água é um filtro. Por que ele queria isso? Porque o pessoal dizia que o ar era importante também para a vida. E pensou, bom, então eu vou deixar o ar entrar, mas chegando aqui, a água serve de filtro, vai segurar todas as bactérias e fungos. Dito e feito. Depois de ele quebrar o pescoço de cisne,
o que aconteceu? Voltou à vida. Mas, enquanto ele tinha o pescoço de cisne, dias e dias e dias se passaram sem fungos, sem bactérias. Então foi Pasteur que acabou com essa história. Vida gera vida, inclusive bactérias. Ele ferveu. Ele destruiu o princípio ativo. Destruir? Então quer dizer que aqui nunca mais vai ter vida? Não! Então ele quebrou o pescoço de cisne e o que aconteceu? Voltaram, em alguns dias, a aparecer fungos e bactérias. Se ele tivesse destruído o princípio ativo, o que acontecia? Nunca mais ia ter vida. Bobagem! Não existe princípio ativo. As bactérias que estão no ar entraram aqui no tubo e vieram se reproduzir aqui. Foi ele, então, Louis Pasteur, que provou que vida vem de vida, somente existe biogênese. E assim, Pasteur conseguiu resolver o problema do quê? Do vinho. Bastava esquentar um pouco para que não tivesse mais o quê? Problemas de azedar com as bactérias, e ele ganhou o prêmio.